Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, trazendo notícias do Campeonato Brasileiro de Maratona que rolou esse final de semana e também de etapa de Copa do Mundo que rolou esse final de semana. O porquê de eu tô trazendo esse vídeo hoje, na terça-feira, né? Geralmente nossos vídeos são na segunda-feira. O problema é que a gente teve um problema com o microfone, ou seja, esse vídeo já foi gravado inteiro, né, mas o áudio ficou mudo, né, na hora da edição, só no finalzinho da tarde que eu percebi isso e acabei não dando tempo de regravar. E enfim, esse vídeo partiu para hoje, tá? Então vamos falar das etapas de Copa do Mundo, né, que teve aí brasileiros na pista. Tivemos a Karen, um número alto de brasileiros, na verdade, né? Tivemos a Karen, tivemos o Alex Malacarne, o Langalinski, Zé Gabriel e Gil Vinícius Wolff também na pista da Copa do Mundo. E tivemos aqui no Brasil, em Maringá, mais precisamente, a disputa do Campeonato Brasileiro de Maratona, com nomes também consagrados aí, nomes como Nicolas Machado, Raíza Gulão, Gustavo Xavier, Bruno Lemes, enfim, vamos falar, dar uma pincelada também no que aconteceu aí com a elite nacional do mountain bike. Beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí e bora com nós fazer esse resuminho aí pra vocês. Roda a vinheta pra gente trazer todas essas novidades. Bora! Bom, vamos lá. Etapa de Copa do Mundo, né? Foi uma grande, como eu falei no início do vídeo aí, uma grande leva de brasileiros, né? Porque eles estão visando, na verdade, o campeonato mundial que vai ser disputado, né? A disputa da camisa arco-íris está próxima, né? Então eles aproveitaram a etapa de Copa do Mundo já para ir para lá, se prepararem para a disputa do Campeonato Mundial. Vamos ter aí os nomes que eu citei disputando o Mundial, tá? Eles têm essa preparação para ir, né? Então Zé Gabriel, Lan, Alex, todos eles aí preparando-se para o Campeonato Mundial, a disputa da camisa arco-íris, tá? Inclusive na qual o Nino Schurter disputa pela última vez aí esse Campeonato Mundial. O Nino Schurter está a 2 provas da aposentadoria. Ele correu esse final de semana, né, como uma despedida, né? Ele fez praticamente igual o Avancini fez, né? O Avancini anunciou a aposentadoria e correu 3 vezes. O Nino é a mesma coisa. Anunciou a aposentadoria, correu a etapa da Copa do Mundo agora em Legué como os brasileiros, né? Vai correr o Mundial, né? E depois vai se aposentar em casa, em Lanzenheide, na Suíça, com a última etapa de Copa do Mundo, na qual ele estará presente, tá? Então, enfim, vamos falar aí do que aconteceu tanto no XCC como no XCO e a classificação dos brasileiros. Bom, começando com o feminino, como é de costume, tivemos aí Jenny Rissveds, Alessandra Keller e Samara Maxwell, as 3 na ordem aí, né, dominando o XCC e o XCO feminino, da elite feminina, tá? A Jenny Rissveds dominou geral, né? Teve a Alessandra Keller no XCC, teve a Alessandra Keller ali disputando, né? Tentando uma disputa, mas soberana, Jenny Rissveds venceu tanto o XCC como o XCO. O XCO ela realmente largou mão de todas as adversárias e passou muito na frente, tá? Vou deixar a classificação aqui para vocês do XCC, conforme a gente falou. Jenny Rissveds, Alessandra Keller, Samara Maxwell, Tina Fry e Ivy Richards, atual campeão mundial, a Ivy Richards de XCC, fechando aí o top 5 da elite feminina no XCC, né? Tivemos com a Karen Olympia um P39, né? A Karen conseguiu fazer um P39 aí, conseguiu finalizar a sua prova de XCC, a nossa única representante com pontuação suficiente para disputar. Por que eu tô falando isso? Já explico, tá? Um detalhe mais importante ainda sobre isso é que tivemos transmissão brasileira. Vocês do lado daí que reclamam disso desde que a Red Bull não transmite mais, a gente ficou órfão e a Warner isso, a Warner aquilo. Então assim, tivemos transmissão no
CIMTB TV, tá? No canal do YouTube da CIMTB, o canal da organização que traz a Copa do Mundo para aqui, para o Brasil, né, de Araxá, né? Eles fizeram uma transmissão em português, tá? Com o canal Bike na Lama e com o Brusque, inclusive trouxeram o cara que comentava e narrava, né? Porque ele não é bem um narrador nem um comentarista, ele não faz tudo ali. Então trouxeram o Brusque, que fazia a Red Bull TV, para comentar. Isso foi bem legal, né? O Thiago é um cara que conhece muito, o Thiago do Bike na Lama, conhece muito lá os atletas, né? Só de ver ele já fala. Inclusive a gente fez uma brincadeira aqui na etapa da Copa do Mundo. Então, Thiago e o Brusque aí tomaram conta da transmissão, foi bem legal. E vocês já se inscrevam lá no canal para receber a novidadezinha aí quando tiver a transmissão, beleza? Então, novidade nesse final de semana foi a transmissão do XCC e do XCO em modo gratuito no YouTube da CIMTB, beleza? Então voltamos para a disputa da prova, que tivemos a Gil, né? A Gil também disputou o XCC, né? Só que na Sub-23, né? Estávamos falando das meninas, coloquei já as posições das top 5 mais a Karen Olímpio. Então vamos falar da Gil agora. Bom, a Gil teve uma ótima largada, ela que largou na quarta fila, né? Tava largando um pouco mais atrás, né? Teve uma ótima largada, se posicionou ali na frente, ficou em P6, né? A sua melhor colocação na prova foi P6, só que ela, no finalzinho do XCC, ela sentiu o ritmo, acabou caindo aí algumas posições, finalizando no P10. Eu gostei da posição da Gil, tá? Gostei do lance dela atacar as adversárias, né? Se posicionou bem, largou bem, né? Mas infelizmente sentiu o ritmo, conforme ela mesma falou, tá? No seu Instagram, né? E acabou perdendo algumas posições, mas um grande resultado aí para a Gil no Sub-23 feminino no XCC, P10 para ela, tá? Então, feminino foi, vamos para o masculino. No masculino, tivemos final de semana da Cannondale Race Factory. A gente falou que Jenny Rissveds, Alessandra Keller e Samara Maxwell dominaram o feminino, né? Tanto XCC como XCO, né? No masculino, não foi especificamente um atleta, né? Ou atletas, mais uma equipe, né? A Cannondale Race Factory dominou Legué, né? E foram muito bem, né? Então tivemos a vitória do Charlie Aldrich, trazendo seu companheiro de equipe, o Luca Martin, em segunda posição. E aí sim, um atleta diferente na terceira posição, que foi o Luca Braito, que viria a disputar o XCO nas cabeças. Um ex-Cannondale e atual campeão mundial de XCO, o Alan Hartley, na quarta posição. O Alan, que voltou a disputar as Copas do Mundo, ele não esteve presente no Brasil nas duas primeiras etapas e voltou a disputar e foi P4, né? Um cara que é constante, o Alan Hartley é um cara bem constante. E mais um atleta da Cannondale Race Factory fechando P5 aí. O Cole Puchard, ele que é um atleta sub-23, optou por disputar a Elite e fez um P5 aí sensacional, tá? Então o Cannondale dominando o P5 aí, de 5 atletas, 3 eram da equipe Cannondale Race Factory. Vitória para o Charlie Aldrich, que também viria a disputar um bom XCO, porém quem brilhou mesmo foi o Luca Martin, o segundo colocado do XCC, brilhou no XCO. A gente já comenta, vamos falar dos brasileiros. Bom, brasileiros aptos a correr o XCC, lembrando que o XCC só se classificam os 40 primeiros do ranking, né? Por país aí, etc. Enfim, não são todos como no XCO, então o Zé Gabriel não pôde disputar porque não tinha ponto suficiente. Mas tivemos aí o Alex Malacarne e o Langa Lynx. O Alex, que é o atual campeão brasileiro, ele que leva a bandeira brasileira no peito de XCC, tá? Então, e inclusive se deu melhor do que o Lan no XCC. O Lan ainda tá se adaptando, né, a tentar correr bem no XCC. Ele é um atleta muito leve, né, e a potência dele no XCC, o XCC é uma prova dinâmica, né, de muita potência, e o Lan sofre um pouco mais do que no XCO, no XCC, e por isso que ele ainda está tentando se adaptar aí ao XCC. É nítido isso na minha percepção, não sei na de vocês, se não for, comenta aí, beleza? Então, P31 para o Alex Malacarne, tá? O Alex que é bom de XCC, é bom de arrancada, é bom de explosão, tá? Mas apenas P31 para o Alex e P33 para o Langalês, que estiveram próximo ali, trabalharam juntos, tá?
mas não, o XCC é uma prova dinâmica, largar atrás é muito ruim, enfim, já comentei sobre isso aqui no canal, e os atletas sofrem demais para tentar escalar o pelotão, tá bom? Então o XCC, tanto feminino como masculino, já falamos, vamos para o XCO. XCO feminino, como forma a gente já falou, Jenny Rissveds primeiro, Alessandra Keller segundo, Samara Maxwell terceiro. Então as três primeiras aí não modificou do XCC para o XCO, tá? As duas outras, né, as P4 e a P5, sim, modificaram. Então tivemos a Rebecca Henderson fechando aí, eu vou deixar aqui para vocês o top 5, tá? A Rebecca Henderson na P4 e a Martina Berta na P5, né? O XCO, conforme eu já falei, teve destaque absoluto aí para a Jenny Rissveds, que, assim como no XCC, mandou na prova, abriu um gap e manteve esse gap até o final da prova, sem nenhuma disputa ali perigosa para Jenny Rissveds, tá? Um final de semana incrível da Jenny Rissveds para a elite do mountain bike feminino, tá? Jenny Rissveds é uma das favoritas a pegar a camisa de campeã mundial, tá? Então vai ser tranqueira aí para as meninas baterem a Jenny Rissveds, tá? Então preparem-se que vai rolar a disputa de campeão mundial aí, e a gente quer saber quem são os novos detentores das camisas arco-íris. Então é isso, vamos falar das brasileiras em questão, que é a Karen, já que a Raíssa optou por disputar o XCM, que a gente já fala. Bom, a Karen, eu acredito que a Karen vá bem tanto no XCC como no XCO, mas eu prefiro a Karen andando o XCO, tá? Eu acho a Karen bem mais... É tipo o motorzinho do Lan, só que a Karen já pegou a pegada do XCC, ela já entende o XCC melhor que o Lan. Não melhor que o Lan, não tô falando isso, enfim, falei besteira aqui. Mas o motor da Karen é um pouco mais... mais redondo para essas duas provas do que o motor do Lan. O Lan sofre um pouco mais no XCC. Era isso que eu queria falar, tá? Não... Enfim, Karen P52 disse que sofreu bastante. Ela disse que sofreu o baque da viagem, né, o cansaço, etc. Então não era o resultado que ela queria, mas infelizmente ela sentiu o baque, né, do cansaço e acabou não fazendo uma boa prova. Então P52 para a Karen. No Sub-23 tivemos dois atletas disputando, né? No feminino tivemos a Gil, né? E no masculino tivemos o Vinícius Wolff, tá? A Gil também não fez uma grande prova, segundo ela mesma, tá? Não gostou da prova dela. A Gil que acabou na P37. E o Vinícius acabou na P90, também não foi uma grande prova do Vinícius, né? Eu acho que o Vinícius consegue render mais do que ele rendeu aí. Talvez, não vi realmente os comentários do Vini, né? Mas eu acredito que o Vinícius consegue render mais. Aqui no Brasil mesmo ele conseguiu render bem mais no XCO do que em Leguer, tá? Então não... P90 para o Vinícius. E enfim, não vi realmente os comentários dele a respeito da prova, então enfim, não sei se ele sentiu aí o baque, o cansaço e etc, mas não foi uma prova em excelência do Vini, beleza? Então tá aí o feminino e masculino do Sub-23, tá? Vamos falar do masculino da elite agora do XCO, bora! Eu já dei spoiler, né, que falei que foi um grande final de semana do Lucas Martin, então o Lucas Martin teve ali uma disputa, né, com o Luca Braitô em determinado ponto, enfim, eles desgarraram o pelote lá no início, e o Lucas Martin sempre estava ali na cabeça do pelote. Ele que chegou em determinado momento a abrir um gap desse pelote, tá, liderando sozinho, isolado, mas o Braitô foi buscar. O detalhe para essa prova, o que deixou uma emoção a mais nessa prova foi os primeiros minutos, as primeiras voltas do Mathieu van der Poel, né? Ele que veio remando muito lá atrás. Eu achei, inclusive, a transmissão empolgou, e tá correto em se empolgar, afinal de contas, não só a transmissão do Brasil, mas a transmissão de fora, né, que já só visualizava o Van der Poel, só buscava o Van der Poel. Isso raramente acontece, né? Isso só acontece quando ou o Van der Poel ou o Pidcock estão na disputa, né, já que ambos não têm classificação suficiente para disputar o XCC, então eles acabam largando lá atrás, tá? Então eles vêm escalando o pelotão e as câmeras voltadas para eles, né? Então Mathieu van der Poel veio escalando muito bem ali até sentir o ritmo, né? Eu acreditei que isso ia acontecer,
mas enfim, a galera se empolgou demais e acabou botando expectativa a mais. Mas isso foi um determinante para dar uma emoção a mais no XCO, né, que conforme a gente falou, vinha com aqueles pelotes lá na frente, né, com o Lucas Martin meio que dominando ali as iniciativas, né, de ganhar a prova, e trazendo aí um pelote bem diversificado, com o Luca Braithwaite, com o Matthias Flückiger, com o Simone Avondetto, com o Matias Azarro, enfim. Tivemos ali certo momento de alguns atletas nesse pelote, tá? Só que, como eu falei, o Lucas Martin dominou essa prova muito bem, né? Chegou a ser ameaçado pelo Luca Braithwaite, né? E o Braithwaite atacou o Lucas Martin, mas o Lucas Martin conseguiu anular o ataque e vencer em casa. Ele, que é o atual campeão francês, venceu em casa aí em Le Mans e dominou o XCO. Tá? Então tivemos na disputa aí os brasileiros e tivemos top 20 para o Langalinski. Fantástica prova do Lanzinho, conforme eu falei, né? O motor é totalmente diferente e o Lan vai bem demais no XCO. A gente vai comentar aqui. Primeiro top 5, né? Conforme a gente já falou, da elite masculina. Então, Lucas Martin, Luca Braithwaite, os Lucas aí vencendo, né? Matthias Flückiger em terceiro. Alan Hartley, que eu acabei de falar no XCC, é um cara muito regular, é o cara que detém a camisa de campeão mundial, né? Então o Alan Hartley em quarto e o Simone Avondetto, o italiano, né, fechando na quinta posição, tá? Então dessa vez não tivemos a Cannondale, tivemos aí dois Almos Maxwell, né, que é o Flückiger e o Avondetto. Então, enfim, bem interessante aí a disputa do XCO, mas conforme eu falei, o Martin meio que dominou aí os processos. Tivemos ali uma emoçãozinha aí com o Mathias Van Der Poel, com o Luca Braithwaite e a disputa com o Lucas Martin, mas venceu aí, dominou o XCO, o Lucas Martin, e venceu. Vamos para os brasileiros agora, que tivemos a largada sensacional do Zé Gabriel. Então assim, quando tivemos a largada, né, ali antes de fechar a primeira volta, a gente viu o Zé Gabriel no top 15, né? Então o Zé largou bem demais, conseguiu ali sair das posições finais e se manter ali no pelotão inicial da frente. Foi uma largada sensacional do Zé, né? Mas o Zé mesmo falou que não aguentou a tocada, né? Ele pagou o preço dessa largada e acabou sendo escalado pelo pelotão e acabou perdendo muitas posições, tá? Então, conforme eu falei, o Lan junto com o Alex Malacarne estavam ali se revezando no meio do pelote e escalando juntos o pelote. Foi bem legal de ver os dois brasileiros ali, quando um conseguia duas posições, o outro conseguia uma, aí um perdia, o outro ganhava uma, enfim, os dois trabalhando meio que juntos ali, escalando o pelotão. Só que o Lan, ele do meio da prova até o fim, ele rende demais, né? Então ele começou a escalar o pelotão de uma forma que a gente visualizou o top 20 e o top 20 veio a melhor posição do Langalinski na Europa, tá? Na disputa europeia, quando é fora do país, tá? Então tá feliz, tá bem, né? Conforme a gente já falou, é o motor adequado para o XCO, né? Ele é muito bem preparado para o XCO e top 20 para o Lan. O Alex ficou na posição 36, P36 para o Alex, também uma corrida interessante do Alex. Ele que visualiza muito mais o campeonato mundial, tá? Foi só um preparatório aí para o campeonato mundial. Então o Alex estava se preparando para o campeonato mundial, foi bem no P36, e o Zé Gabriel, que teve uma largada sensacional conforme a gente falou, mas acabou sentindo o ritmo da prova e ficou na posição 76, sendo cortado, tá? Então esses foram os brasileiros na Copa do Mundo em Le Mans, na França, né? Então próxima parada, campeonato mundial, camisa arco-íris na disputa, e a gente traz um vídeo relacionado depois, tá? Então vamos para o Campeonato Brasileiro de Maratona, que também tivemos algo interessante e disputado, né? Tanto na elite feminina como na elite masculina. Bora! Bom, ladies first, então vamos de feminino primeiro. Então tivemos na disputa aí, né, a Raíza Gulão. A Raíza optou não ir para Le Mans
para disputar a maratona, o Campeonato Brasileiro de Maratona em Maringá. Tá, então, inclusive a Raíssa já viajou, né, já foi para a Europa, que é para disputar o Campeonato Mundial. Mas antes ela queria ganhar, ser campeã brasileira de maratona até. Então tivemos uma disputa interessante com a Isabela Lacerda, outra companheira de elite dela, né? Então as duas disputaram bem aí, só que a Raíssa levou a melhor em cima da Isa, né? Então a Raíssa chegou com um gap considerável, vencendo e levando a camisa de campeã brasileira. No masculino, tá? Tivemos também da mesma história da Raíssa, o Gustavo Xavier. Gustavo não viajou, Gustavo era para ir com o Alex, não viajou para disputar o Campeonato Brasileiro de Maratona em Maringá também, tá? O Gustavo quer correr, isso aqui é interessante, o Gustavo quer correr com a camisa de campeão brasileiro, o Brasil Rider, e a gente vai estar junto nessa. Vamos ver aí, vamos pedir uma palavra a ele, se é isso mesmo que ele queria, né? Então, o Gustavo teve um trabalhinho a mais do que a Raíssa, e a gente vai falar disso agora. Então, o atual campeão brasileiro, o atual bicampeão brasileiro era o Nicolas Machado, né? O Nicolas falou para mim, conversei com ele, e ele falou que não teve um resultado esperado, e ele até estava bem ali, só que eles tiveram sucessão de ataques, né? Na qual ele não conseguiu responder, não teve perna para responder. Esse sucessivo ataques, né, foi justamente do Gustavo com o Bruno Lemes. Quem não lembra do Bruno Lemes aí, o Bruno Lemes está na caça dessa camisa de campeão brasileiro de maratona, ele que vai muito bem em maratona há muito tempo, né? Desde o tempo do Avancini, quando o Avancini era campeão brasileiro de maratona, né? Que o Bruno já disputava com ele. O Bruno é um cara bem maratonista ali e ele é um cara que acelera o pelotão da frente, né? Então o Gustavo teve um trabalho com o Bruno, mas que no final o Gustavo prevaleceu sobre o Bruno, vencendo e sendo campeão portador da camisa de campeão brasileiro agora, que vai ser utilizada no Brasil Ride, já que o Gustavo está confirmado. Tá aí os campeões brasileiros, Gustavo Xavier e Raíssa Gulão, novos campeões brasileiros de maratona XCM 2025, que aconteceu no Paraná, Maringá, tá? Então é isso, trazendo atualizações para vocês aqui nesse Bora News. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta aí o que é que vocês acharam, comenta aí se faltou algum, falar de alguma coisa, comenta aí e a gente responde para vocês, beleza? Não esquece de compartilhar com o amigo também. Fico por aqui, até a próxima, povo. Quem é de Bora, tchau. Obrigado pela paciência aí. Conforme eu falei lá no início do vídeo, não consegui trazer na segunda-feira, mas hoje tá aí para vocês. Bora, povo, tchau.